Olá, meus queridos e minhas queridas, voluntários, participantes. Olá também você que chegou pela primeira vez aqui. Eu quero lhe dar também as boas-vindas. Se você está assim nessa situação, eu peço que você vá lá no primeiro dia dessa semana, dos comentários dessa semana, para que você possa entender mais o que é que nós estamos fazendo aqui, quem somos, que programa é esse e de onde viemos. Nós estamos, mas eu vou adiantar alguma coisa para você. Nós estamos aqui seguindo, comentando um devocional chamado Um Dia de Cada Vez, o qual nós adotamos nesse programa e temos feito aqui algumas reflexões em cima dele. E estamos compartilhando com você. Eu peço que, e somos a Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Paz e Piedade, localizada ali na região metropolitana de Recife, em Piedade, e somos a Catedral da Igreja Anglicana no Brasil. E nós seguimos aqui então com os nossos comentários em cima desse devocional. Estamos na semana 8, para que você possa se localizar. Estamos comentando aqui sobre estar aprendendo a confiar mais em Deus. Hoje, no dia 7, o último dia desta semana, nós temos aqui um tema que vai tratar assim: nada pode nos separar do amor de Deus. Esse é o tema de hoje. Nada pode nos separar do amor de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, verso 39, diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha, a gente sabe que nós vivemos em várias situações, né? A vida espiritual, ela é vivida no nosso mundo natural, mas nós precisamos ter percepção das coisas que nos rodeiam. E nós sabemos que o príncipe desse mundo, ele nos envolve, ele nos seduz, ele nos coloca várias coisas trabalhadas dentro da nossa própria vontade, das coisas que mais nos atingem e nos chamam a atenção. Essas são armadilhas que nós temos colocadas por ele. Então por que nós estamos falando tanto da confiança em Deus? Porque nessa passagem, numa outra passagem aqui na carta de 2 Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 4, Paulo vem falando aqui de termos um tesouro, mas em vasos de barro, que somos nós. Ou seja, nós temos a graça, o Espírito Santo de Deus, mas em nós que somos frágeis. 2 Coríntios 4, no verso 4, ele diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o inimigo está trabalhando no mundo para que as pessoas não vejam a Deus. E, se possível, enganar ainda aqueles que já entregaram a vida a Jesus. O verso 5 diz assim: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. No caso aqui, Paulo falando aos Coríntios. O verso 6 diz: pois Deus, aí é onde eu quero chamar a atenção, né? Em relação ao versículo que nós lemos, nada nos separa, mas nós precisamos estar atentos às coisas que podem nos separar e podem criar tumulto nas nossas vidas. O verso 6 diz: pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 7 diz assim, conclui no meu pensamento de hoje: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, verso 8, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, o que a gente está falando aqui agora
descreve bem o que se passa e como nós devemos seguir. Nós devemos ter o entendimento de que nós, sim, temos uma parte a fazer, mas devemos ter também o entendimento de tudo que Deus fez e que nele nós devemos estar seguindo, não é? Essas armadilhas vão estar clareando a nossa mente. Lembra de Romanos 12:2? A nossa mente tem que estar sempre sendo renovada pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pelo relacionamento com Deus. E nós vamos tendo, os nossos olhos espirituais vão se abrindo para todo e qualquer tipo de armadilha que o inimigo das nossas almas coloca para a gente. Porque afinal, o que é que ele deseja? Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Esse é o intuito dele. João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, para matar e destruir. Mas Cristo, né, ele veio para que nós tenhamos vida e vida plena. Então, nós precisamos então estar em Cristo e atentos ao que acontece no mundo, atento às ofertas do inimigo, atento aos nossos pontos cegos. Nós trabalhamos muito isso aqui no 30 Semanas. Muitas vezes a gente chega aqui, as pessoas chegam no 30 Semanas e acham que não tem nada para ser trabalhado, que não tem nada para ser melhorado. E aos poucos ela começa a deixar de enxergar, começa a enxergar esses cantos cegos. Sabe quando você está no carro? Né, que você olha para o lado, olha para o outro, não vê carro nenhum, quando você vê tem um carro passando, exatamente, o carro estava exatamente no ponto cego. E assim somos nós temos muitos pontos cegos na nossa vida, no nosso proceder, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. E acontece muitas vezes, quando a gente fica evitando e deixando para lá, a gente corre o risco de ter a consciência cauterizada. Sabe o que é cauterizar? Quando você tem um sangramento grande, por exemplo, para parar, às vezes tem que, né, você não tem outro recurso, tem que chegar lá e dar uma queimada, né, com fogo. Quando você tem um fiapinho, né, numa camisa, você tem um cadarço com a ponta toda desfiapada, a gente vai lá, pega um fósforo e queima, não é isso? Cauteriza ali, para que não soltem nada mais. Então, aqui, nesse sentido, é como se a nossa consciência fosse cauterizada e a gente perdesse a noção, o entendimento das coisas de Deus. Nós não podemos deixar que isso aconteça, porque o inimigo está ao nosso redor. Desculpem. O inimigo está ao nosso redor. Eu lembro sempre, quando a gente fala de inimigo ao redor, daquelas... Tem vários vídeos, né? Muitas delas com a criança, muito deles com uma criança, e por trás um vidro, e por trás do vidro um tigre e um leão. E a criança ali inocente, caminhando, engatinhando, meio que se divertindo, e o leão, o tigre ali querendo, rugindo, colocando as patas, querendo alcançar a criança, mas ela está protegida. Assim somos nós. O inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas, a não ser quando nós concedemos poder a ele. Porque o Senhor já nos comprou, o Senhor já nos lavou, o Senhor já nos resgatou. Então nós estamos nele. E o inimigo só tem poder quando nós damos cabimento, quando nós saímos dessa proteção. E geralmente nós fazemos isso. Geralmente nós saímos e damos a possibilidade de que ele nos atinja. Porque esse é o objetivo dele. O objetivo de Deus é aquilo que ele fez através de seu Filho e aquilo que ele vai fazer, né, na vinda desse mesmo Filho, Jesus. É nos salvar, é nos resgatar, é nos colocar em constante, permanente, eterno relacionamento com ele. E o do inimigo é exatamente ao contrário. É nos tirar dessa relação, é nos jogar, né, nos levar junto com ele para um local de total separação de Deus. Então é preciso que nós estejamos pensando, nos analisando hoje, no final dessa reflexão dessa semana sobre confiar em Deus. É preciso que nós estejamos nos colocando em oração, colocando diante de Deus, para que a gente possa ver, que a gente possa enxergar todas as coisas que têm nos atrapalhado e nos colocado em risco, né? Para que a gente saia totalmente da presença dele. Nós temos aqui uma frase hoje que diz assim: não permita que nenhuma área de sua vida esteja impermeável ao amor
de Deus. Não permita que nenhuma área da sua vida esteja impermeável ao amor de Deus, para que a sua consciência não fique cauterizada e você se afaste de Deus. Senhor, nós queremos, Pai, como conversamos aqui, nós queremos colocar diante do Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda e que nada pode nos separar, Senhor, do Senhor. Mas nós corremos o risco colocado por nós mesmos, pela nossa própria vontade, pelo nosso desejo. E aí é onde o inimigo nos atinge. Mas nós queremos ser fortalecidos no Senhor, permanecer na Tua presença. É o que nós te pedimos hoje, que o Senhor nos revele, nos abra a mente, nossos olhos espirituais possam enxergar tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e minhas queridas. Se Deus permitir, amanhã nós nos veremos novamente em outro cenário, em outro ambiente. Estou retornando hoje, se Deus quiser, para casa, e aí a gente vai ter um novo cenário aqui. Até amanhã.